Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu vou falar aqui sobre esse arquivo fundamental em um estúdio de Pilates. Acho que não necessariamente, não apenas em um estúdio de Pilates, mas seja você autônomo, que trabalha como personal, que trabalha em home care, você precisa ter uma ficha da anamnese, um espaço para coleta e armazenamento de dados importantes em relação aos seus clientes, aos seus alunos, pacientes. Eu dou o exemplo aqui do estúdio, porque aqui a gente usa essa ficha com o modelo de papel e caneta. Quando a pessoa vem e faz a primeira aula, ela preenche os seus dados. Primeira coisa que a pessoa faz aqui no estúdio é conhecer o espaço e preencher a ficha de anamnese, porque é nela que nós coletamos informações importantes, não apenas sobre o cliente, né, o potencial cliente, mas também informações a respeito do nosso próprio negócio. Mas como assim? A gente acaba utilizando essa ficha de forma estratégica para direcionar, por exemplo, investimento em tráfego, se a pessoa conheceu através do Insta, do Google, pela fachada, por indicação, enfim, nós temos aqui a partir disso indicadores aí que vão ser importantes. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Então, em primeiro lugar, dados importantes, né? Data, professor que atendeu, para a gente também ver o índice de conversão aqui já de cada profissional. Na hora de direcionar uma aula experimental, por exemplo, uma aula de apresentação, e os dados pessoais da pessoa, então nome, profissão, data de nascimento, idade, bairro, endereço, esses dados pessoais. Aqui o que é importante, né? Além, claro, do endereço, do bairro, que a gente consegue ter uma visão de onde são os nossos clientes. O Pilates é um negócio muito local, então na maioria das vezes as pessoas são das redondezas ali próximos, mas com esses dados em mãos nós conseguimos também ver da onde as pessoas podem vir, né, de um bairro um pouco mais distante. Se você vê que isso acontece uma, duas, três vezes, pode-se levar em consideração, por exemplo, direcionar um anúncio para essa região, já que as pessoas estão dispostas a ir conhecer o seu trabalho e praticar Pilates no seu espaço. Como conheceu, no caso aqui, a Mobilize Pilates? Através do Insta, do Google, da fachada, indicação ou outros. Aqui é bem importante, porque a gente consegue ter documentado isso, da onde essas pessoas estão vindo, qual fonte de anúncios está funcionando mais. Poxa, tem bastante gente que vem através da fachada, então vamos explorar mais isso, vamos colocar algum banner, algum wind banner, reformular a fachada para explorar ainda mais isso que funciona. Opa, o Google está convertendo bem, está melhor do que o Insta, enfim, a gente consegue ter dados. Ter dados é fundamental para a gestão, tá? E num segundo momento aqui, saúde geral. Então é aquele PAR-Q, que é um modelo de anamnese validado cientificamente, que nós coletamos os dados sobre histórico familiar, de doença relevante. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses pontos, porque é tão importante quanto a pessoa colocar a informação, a gente, como profissional, agora falando, se aprofundar a respeito de cada um desses itens, né? Então, histórico familiar de doença relevante. A pessoa nem sempre sabe, né, o que é doença relevante, por isso a gente já coloca até entre parênteses aqui. Uso de cigarro ou bebida alcoólica, toma algum medicamento de uso contínuo, sente dor muscular. Os 3 itens aqui que eu considero fundamentais para a gente se aprofundar é o item 4, 5 e 6. Né? Então, sente dor muscular, articular ou em algum movimento? Muitas vezes a pessoa vai lá e escreve sim. Mas isso não quer dizer muito pra gente. A gente precisa saber como é essa dor, em qual momento ela sente, em qual tipo de movimento. Está sentindo essa dor agora, no momento?
Quando foi a última vez que você sentiu desconforto real, que você sentiu essa dor? Que nível é essa dor? Então, essa é a parte do instrutor, do profissional que vai atender. Vale a pena até treinar aí quem trabalha com você, se você tem colaboradores, para explorar isso. Tá? É uma coleta de dados. Aqui a gente vai quebrar o gelo com a pessoa, vai conhecer ela um pouco mais. Então, é muito importante utilizar isso de forma estratégica, até para a pessoa sentir que está num ambiente seguro, que realmente se importa com ela, com a situação dela, e não apenas utilizar a anamnese como simplesmente um protocolo ali do teu espaço, mas usar isso de forma estratégica realmente. Teve alguma lesão ou apresenta alguma doença relevante? A pessoa vai lá e escreve sim, você vai lá e pergunta para ela como que foi essa lesão, quando que aconteceu, já passou por algum tratamento, tem liberação médica, está sentindo, novamente a pergunta, nesse momento algum desconforto em relação a essa lesão, está bem resolvido, não está, em qual momento você sente? Explorem isso, porque vai ser muito mais fácil de você desenhar uma linha de trabalho, as adaptações necessárias para essa pessoa a partir desses dados. Você consegue se antecipar ao que a pessoa pode sentir de desconforto em algum movimento, por exemplo. Então é fundamental explorar, cavocar um pouco mais para extrair o máximo de informações valiosas possíveis aqui nesse momento. Passou por algum procedimento cirúrgico nos últimos 5 anos? Sim, não, enfim. A pessoa coloca sim, mas a gente precisa saber que tipo de cirurgia foi, se foi estética ou se foi alguma questão relacionada à saúde realmente, né? Como foi a recuperação, já está bem resolvido, tem liberação médica. Esses dados são importantes de se aprofundar. Objetivos principais com Pilates, aqui é a meta. Aqui, esses objetivos principais, prestem bem atenção, é o que trouxe a pessoa, é o que fez a pessoa sair da casa dela para te procurar. Então, objetivos principais com o Pilates. Senta, olha nos olhos da pessoa e fala, o que te trouxe até aqui? Qual que é a tua meta? Qual que é a tua expectativa em relação ao Pilates? Daí ela vai falar e você vai conseguir, durante uma aula, mesmo que seja uma aula coletiva, com um repertório em comum com outros alunos, você, através de comandos verbais ali e através de uma explicação mais pessoal para a pessoa, consegue mostrar como o Pilates é relevante nessa situação, dentro desse objetivo que ela procura. Muitas vezes reduzir dor, reduzir dor lombar, sair do sedentarismo, melhorar a postura. Então você já explora bem os princípios biomecânicos ali, um alongamento axial, corrige bem essa pessoa, traga ela para uma postura melhor de forma ativa, para que ela possa sair dali com uma pequena transformação, já se sentindo um pouco melhor com o próprio corpo, entendendo essa questão de oposição de força voluntária, né, de alongamento axial, né, isso que parece tão óbvio, tão básico para a gente, para a pessoa não é. Afinal, ela muitas vezes nunca teve contato com o método, então é importantíssimo explorar isso de uma forma estratégica. E histórico de atividades físicas, por que é importante? Porque você já consegue também se antecipar aqui. Histórico de atividades físicas, se é uma pessoa que nunca fez nenhuma atividade física, sedentária, master, assim, nunca praticou esporte, tem lá aposentada, né, profissão aposentada, histórico de atividade física, 0. Você já sabe que é uma pessoa que o nível de exigência que você vai ter é menor, tá? O nível de exigência ali vai ter que ser menor para não desmotivar a pessoa também, no primeiro momento. Imagina, a pessoa nunca fez nenhuma atividade, daí você chega lá falando, mantém o centro ativo, o engajamento ali entre transverso, o assoalho pélvico, segura esse alongamento axial constante, você refina ali o movimento até o fim, com calma, muita calma nessa hora. Então você já sabe que precisa dosar isso com pessoas ali que não tem um repertório motor tão bem desenvolvido.
Já se a pessoa ele tem um histórico de atividade física mais ampla, a pessoa já fez natação, tênis, futebol, musculação, várias atividades, corrida, né, é ativo fisicamente, você sabe que ela vai responder muito bem, muito melhor a comandos verbais, vai ser uma pessoa que já vai entrar ali num fluxo de atendimento, que você já vai conseguir ter um nível de exigência maior e até explorar um pouco mais movimentos dessa pessoa, porque ela já tem padrões motores mais elevados, ela já tem uma consciência corporal maior. Daí a importância de conseguir selecionar, inclusive, para onde você vai direcionar, para que tipo de turma, né, se você trabalha com aulas coletivas, se for possível também, se não é explorar as adaptações ou progressões de cada movimento com cada perfil de cliente, ok? Então, essas são algumas informações importantes a respeito da anamnese. No verso, a gente tem aqui um modelo para quem trabalha também com avaliação no momento separado, né? Então, a pessoa, eu quero fazer uma avaliação física, uma avaliação funcional, a gente tem um modelo, tá? Aqui, sobre os parâmetros posturais estáticos, então na vista frontal, lateral e posterior, a gente consegue trabalhar isso com a pessoa no cimetrógrafo, com o flexímetro ali, os parâmetros de flexibilidade, então a gente faz os testes, por exemplo, de flexão de quadril, extensão, flexão de joelho, flexão de ombro, extensão de ombro, para ter uma visão geral, uma visão para poder passar para a pessoa também de forma numérica qual é a situação dela. Aqui já com as referências para adultos saudáveis, esses parâmetros de flexibilidade aqui são utilizando o flexímetro e o banco de Wells aqui no Sentar e Alcançar, ok? Parâmetros específicos, então alguns micromovimentos e testes mais funcionais relacionados diretamente ao Pilates. Então, posição de tabletop, se a pessoa consegue ficar bem, nível 3, ela começa a subir a lombar, nível 2, se ela de jeito nenhum consegue ficar mais do que alguns segundos, é nível 1, então a gente já tem um indicador ali de fraqueza abdominal, de pouca consciência corporal. Femur arcs também para identificar o nível de controle de centro inicial dessa pessoa. Roll up para perceber a segmentação de coluna, né, de fato, então a gente faz o teste ali 3 vezes, né, de cada um desses movimentos, e o tempo de prancha, aquele teste de prancha estática sem perder a estabilidade de quadril, e parâmetros de equilíbrio, que são flexibilidade, né, postura, equilíbrio, estão relacionados às valências físicas voltadas para a saúde. Então, esse é um protocolo que você vai poder editar. Mas eu não quero, não tenho aqui condição no momento de trabalhar também com avaliação, não tem problema, utiliza só a primeira parte aqui. Esse modelo, tá, de ficha de anamnese está bem clean, bem organizado, e vai estar disponível o link, para você utilizar no Canva e editar. Então aqui você coloca a sua logo, ok? As cores você coloca da maneira como você preferir, ok? E é isso. No link tem o acesso a esse template aqui no Canva, tá? Então você vai utilizar o Canva, se precisar fazer um cadastro. Se você não utiliza o Canva ainda, comece agora mesmo. Ele ajuda demais na hora de produzir conteúdo, de produzir os seus arquivos, de organizar essa parte visual também do teu negócio. Então, eu vou deixar o link disponível para vocês utilizarem essa ficha, esse arquivo como modelo e adaptarem da maneira como você preferir, ok? Só mudar a logo para logo de vocês, né? Alterar aqui as cores para ficar harmonioso com o teu estabelecimento e usufruir, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem também pode fazer um comentário aqui nessa aula mesmo, que a gente fica à disposição aí.